Bom dia, boa tarde e boa noite. Vamos para mais um momento de reflexão da Palavra de Deus com o tema Como Deus amadurece a nossa fé. Geralmente, Ele permite aflições providenciais para que a gente aprenda a depender dEle. Via de regra, Ele quebra nossas vontades para que a gente se submeta às vontades dEle. E eu quero falar sobre isso baseado na história que está lá no livro de Mateus, capítulo 15. História da mulher cananeia. A Bíblia nos diz que ela enfrentou 3 grandes obstáculos que nos provam que ela tinha uma fé madura e devem servir de exemplo para nós. O primeiro grande obstáculo foi o silêncio. A Bíblia nos diz nos versículos 22 e 23 que ela chega para Jesus e diz: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. A minha filha está miseravelmente endemoniada. Mas Jesus não lhes respondeu palavra. Você já imaginou isso? Você chega para Jesus, expõe todos os seus anseios e tudo que você recebe dele é um grande silêncio? Pois bem, foi o que essa mulher enfrentou. Imagine você. Ela provavelmente tinha ouvido falar que Jesus era o bom pastor, que Jesus dava a vida pelas ovelhas, se relacionava com as pessoas, que Jesus expulsava demônios e até mesmo respondia orações antes mesmo delas serem feitas. Então ela chega para Jesus com essa expectativa. Mas tudo que ela recebe dele é um grande silêncio. O que você faria no lugar dessa mulher? Quantas vezes nós passamos por isso, não é verdade? Oramos, oramos e oramos e parece que Deus não está ouvindo. Sabe por quê? Porque um dos grandes problemas da atualidade é o imediatismo. Nós achamos que Deus vai fazer tudo, toda hora, o tempo todo. Mas Ele não age assim. Ele prefere esperar o momento certo. Ele prefere nos preparar para receber do que nos fazer receber sem nos preparar. Por isso que muitas vezes Ele cria circunstâncias não para mudar as coisas ao nosso redor, mas para mudar o nosso coração e nos trazer maturidade. Aquela mulher tinha uma fé madura, porque mesmo em meio àquele silêncio de Jesus, ela continuou olhando para Cristo. Aquele silêncio de Jesus não foi suficiente para ela voltar para casa, porque ela sabia que Jesus era a única solução para os problemas dela. Você sabe qual a diferença entre o incrédulo e o cristão? O incrédulo não se importa com o silêncio de Deus, mas o cristão se importa, porque ele precisa sempre estar ouvindo a voz de Deus. É o maior anseio dele, é ouvir a voz de Deus. Mas ele sabe que o silêncio de Deus é para nos amadurecer. O apóstolo Paulo escreveu na sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 13, versículo 11. Ele disse: Quando eu era menino, eu falava, pensava e raciocinava como menino, mas quando eu me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino. Deus quer que a gente deixe para trás as coisas de menino. Imagine só um menino de 5 anos que chora porque a mãe vai no supermercado. É bonitinho. Mas agora imagine você um rapaz de 20 anos que chora pelo mesmo motivo. Esse rapaz precisa amadurecer. Essa mulher passou pelo primeiro teste, o teste do silêncio. E ela foi então para o segundo teste. Está registrado lá no livro também, do livro de Mateus, capítulo 15, versículos 24 e 25. A Bíblia nos diz que os discípulos mandaram ela embora. Então ela enfrentou aqui o segundo obstáculo dela, a rejeição. Perceba, os discípulos estavam mandando ela embora, mas ela continuou ali, olhando para Jesus. A rejeição dos discípulos não foi suficiente para fazê-la desistir. Isso me lembra o que está lá no livro de Marcos, capítulo 10, quando o cego de Jericó está clamando: Filho de Davi, tem compaixão de mim. E os discípulos mandavam ele calar a boca, e quanto mais mandavam ele calar a boca, mais alto ele clamava, e ele foi curado. É a mesma história aqui com essa mulher. Os discípulos estavam mandando ela embora, mas ela clamava a Jesus, ela continuava olhando para Jesus. De repente você está enfrentando rejeições na sua vida. Quem sabe no trabalho, quem sabe na faculdade, na família, seu pai ou a sua mãe, mas a Bíblia nos diz no livro de Salmos, capítulo 27, versículo 10, que ainda que meu pai e minha mãe me desamparem, o Senhor me acolherá. Perceba,
A rejeição dos discípulos é até compreensível. Mas o que é difícil da gente entender aqui é a rejeição de Jesus. Porque Jesus se volta para ela e diz: eu vim para salvar apenas as ovelhas perdidas de Israel. Aquela mulher era uma cananeia. E ela não sabia o que nós sabemos hoje. Que Jesus veio para os judeus, mas os judeus não os receberam. Para se cumprir o que Deus havia dito a Abraão lá no livro de Gênesis. Abraão, em ti serão benditas todas as nações da terra. Por isso que o evangelho se espalhou pelo mundo todo, a partir dos judeus. Mas aquela mulher não sabia disso. Naturalmente, imagino eu que ela se sentiu rejeitada. Mas o que foi que ela fez? A Bíblia nos diz. Ela adorou a Jesus e disse: Senhor, socorre-me. Uma oração simples, mas que conecta o mais miserável pecador do seu Deus. Ela sofreu uma rejeição, mas ela adorou a Jesus. Ela tinha uma fé madura. Aquela mulher passou então no seu segundo teste. E ela foi para o terceiro teste. O terceiro teste foi o teste do insulto. Está lá registrado no livro de Mateus também, capítulo 15, versículos 26 e 27. Jesus se volta para aquela mulher e diz: minha filha, não é justo tirar o pão dos filhos e dar aos cachorrinhos. Os judeus, é importante abrir esse parênteses, eles conheciam todos os outros povos que não fossem de Israel como cachorros. Porque os judeus costumavam se achar superiores às outras nações, porque eles eram a nação escolhida, o povo eleito, o sacerdócio real e tudo mais. E alguns exageravam na dose. Então, essa mulher, imagino eu, que se sentiu ofendida por esse termo, que era normal para os judeus. Se referia aos outros como sendo cachorros, cachorrinhos de estimação. Mas é interessante a resposta dessa mulher. Veja o que ela diz a Jesus. Eu sei, mestre. Eu sei. Mas olha, até os cachorrinhos comem das migalhas que caem das mesas de seus donos. Em outras palavras, ela estava dizendo para Jesus: eu sei que eu sou indigna, que eu sou pecadora, eu sei que eu não tenho virtudes nenhuma para receber misericórdia. Jesus, eu não estou pedindo para sentar na mesa com os judeus. Eu estou pedindo apenas para ficar aqui no meu cantinho, pegando as sobras, e isso já vai ser suficiente para mim. Olha o tamanho da fé dessa mulher. Sabe aquela história? Aquele ditado? Que eu escuto muito quando eu estou no sinal, e tem um rapaz lá pedindo esmola, e ele sempre pede esmola dizendo: o muito sem Deus é nada, mas o pouco com Deus é muito. Essa é a fé que Deus quer que nós tenhamos. Deus quer que a gente entenda isso. Que a gente possa olhar para Jesus e dizer: eu sei, Jesus, que eu sou cego, mas o Senhor me dá a visão. Eu sei, Jesus, que eu sou fraco, mas o Senhor opera a sua perfeita força na minha fraqueza. Eu sei que eu sou tolo, mas o Senhor é sábio. É essa fé que Deus quer que nós tenhamos. Essa mulher passou por mais esse teste, provando para nós que ela tinha uma fé madura. Ela passou pelo primeiro teste, o teste do silêncio, e ela continuou olhando para Cristo. É isso que uma fé madura faz. Ela passou pelo segundo teste, o teste da rejeição, e ela continuou olhando para Cristo. E não apenas isso, o adorou. É isso que uma fé madura faz. Ela foi insultada, mas ela continuou olhando para Jesus e reconheceu o seu estado de pecador. É isso que agrada a Deus. É essa fé madura que Deus quer que a gente tenha. E sabe o que é interessante? Jesus passou por tudo isso que essa mulher passou. Algum tempo depois, Jesus passou por tudo isso de uma maneira muito mais intensa. Jesus experimentou o silêncio de Deus também. Jesus experimentou a rejeição. Jesus experimentou o insulto. Jesus experimentou o silêncio de Deus quando ele estava na cruz e ele olha para os céus e diz: Deus meu, por que me desamparastes? Ele enfrentou ali o silêncio de Deus. Ele enfrentou a rejeição do próprio Deus, porque ele carregava em suas costas o pecado de toda a humanidade. Então, naquele momento, ele foi rejeitado por Deus. Ele enfrentou o insulto, porque ele foi crucificado com coroa de espinhos. Sabe, gente? Eu não sei o que você está passando.
Eu não sei quais são as dificuldades da sua vida, mas eu quero te dizer algo para você que está me assistindo. Deus não se esqueceu de você. Deus não te abandonou. Esse problema que você está passando muitas vezes é porque Deus escolhe os caminhos mais difíceis para que a gente aprenda a depender dEle, para que a gente amadureça a nossa fé. Que nós possamos ser como essa mulher e, em meio aos problemas, continuar olhando para Jesus, continuar reconhecendo que não somos dignos e, principalmente, adorando a Jesus. Nunca esqueça que é no mais profundo abismo que a gente experimenta o mais belo amor de Jesus. Que Deus abençoe você, no nome de Jesus.